guys, how are you? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Nossa aula de hoje será gravada, tá? Por motivos de saúde, a tia Nath não conseguiu entrar online com vocês. Então, aqui está a nossa aula de hoje, pra gente não ficar atrasadinhos. Não se preocupem que na próxima aula nós vamos ter aula online, tá? E vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês ficarem com relação a essa aula de agora, tá bom? Então peguem o livro e vamos começar a nossa aula. Na aula passada, nós aprendemos alguns países e nacionalidades em inglês. Então hoje nós vamos aprender como perguntar, tá bom? De onde a pessoa é. E nós vamos aprender isso em inglês, né? Como perguntar de onde a pessoa é. Então vocês vão abrir agora o livro de vocês na página 10. Lá na parte de cima, onde está escrito Explore, nós temos aí esse quadro que está aparecendo para vocês aí também na tela, né? Nesse quadro, nós vamos ouvir um áudio agora, e esse áudio, ele vai estar falando exatamente esses diálogos que estão aparecendo aí no quadro, tá bom? Então, nós vamos ouvir primeiro o áudio. Tenta identificar aí, tá bom? Acompanhando no livro cada palavra. E depois nós vamos voltar e comentar sobre as perguntas, né? Como que a gente faz a pergunta, como que a gente responde, tá? Então vamos lá. Where's Patrick from? He's from the U.S. He's American. Is Patrick from the U.S.? Yes, he is. Where are Yasuko and Akio from? They're from Japan. They're Japanese. Are Yasuko and Akio from Spain? No, they aren't. Where are you from? I'm from Brazil. I'm Brazilian. Are you Turkish? No, I'm not. Ok, muito bem. Então, como vocês viram aí, para perguntar de onde a pessoa é, nós vamos usar o where, ok? Where, que quer dizer onde, né? Where are. Para perguntar diretamente para a pessoa, nós vamos usar o pronome you. Where are you from? Ok? Where are you from? E aí você responde, I'm from Brazil. Ok? Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, vamos voltar um pouquinho lá no verbo to be, porque nós vamos precisar lembrar dele, vamos precisar para utilizar tanto na hora de perguntar, né? Saber qual o pronome utilizar, ok? E também na hora de responder, tá? Então, como eu percebi que vocês estavam com uma certa dificuldade com a questão do verbo to be, nós vamos voltar um pouquinho, então, nesse assunto. Então, olha só, o verbo to be que nós aprendemos em algumas aulas atrás. Ano passado também nós estudamos juntos, tá bom? O verbo to be. O que nós temos? Desse lado aqui, nós temos os pronomes pessoais, ok? Os pronomes que no português nós conhecemos. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles ou elas, né? Então, nós temos aí esses pronomes pessoais. Em inglês, ok? Nós temos aí o I, que se refere ao eu no português, tá bom? Então, I, eu no português. You, você no português, tá bom? You se refere a você no português. He se refere a ele no português. She se refere a ela. E aqui, diferente do português, no inglês nós temos o it, tá? O it. Esse it, dentro do verbo to be aqui, nós temos ele como ele ou ela para objetos ou animais, tá bom? Então, o he e o she nós vamos utilizar para pessoas e o it para objetos, quando formos falar, né, de objetos ou animais, ok? Então, diferente, né, do português, nós temos esse it aí, tá? Então, aqui nós
vimos os pronomes pessoais no singular. I, you, he, she, it. Agora, nós vamos ver os pronomes pessoais do plural, que nós temos o we, que se refere ao nós, do português. Temos o you, de novo, que se refere a vocês. E temos o they, que se refere a eles ou elas, tá? Reparem que, tanto no singular como no plural, nós vamos ter o you, tá bom? O you, nós vamos utilizar o you, tanto no singular como no plural. Como eu já falei para vocês, o que vai diferenciar? Como que você vai saber qual dos dois utilizar na hora de traduzir, né? Vai depender do contexto que eles estão sendo utilizados, tá bom? Se todo o restante da frase está se referindo a algo no singular, então você sabe que o pronome pessoal you está no singular também, tá? Então aqui nós temos do outro lado o verbo to be, que no português é o ser ou estar, tá bom? Então nós temos aqui o verbo ser ou estar, que é o verbo to be no inglês, tá bom? Então, como saber qual o verbo que nós vamos utilizar para cada pronome pessoal? Vamos lá. Para o I, nós vamos utilizar o am. É o único que vamos utilizar o am, tá bom? Então, vai usar o I, está se referindo a você mesmo, então você vai utilizar o am, ok? I am, eu sou ou eu estou, I am, tá bom? O you, percebam algo, da mesma forma que o pronome, tá? É o mesmo no singular e no plural, o verbo to be também, tá bom? Então, o you nós vamos usar o are, tanto no singular como no plural. Vocês já aprenderam, né, que o are a gente usa no plural, né? Quando nós vamos nos referir a algo no plural. Porém, aqui, quando estamos falando do pronome pessoal you, nós vamos utilizar o verbo to be are, tanto para o singular como para o plural. E mais uma vez eu repito, como saber se ele está no singular ou no plural? Vai depender de todo o restante da frase, tá? Então, vocês vão precisar ver todo o contexto da frase para descobrir se ele está no singular ou no plural, ok? E os três últimos aqui do singular, he, she e it, nós vamos utilizar o is. Então, fica bem mais fácil, né? O is nós vamos utilizar, porque estamos falando do singular, tá bom? Ele é, ele está, ela é, ela está, tá bom? E ele ou ela, né, que é o it, para coisas ou animais, está ou é, tá bom? Então, aqui do singular, nós acabamos de ver e relembrar, né, que nós vamos ter o am, are, is, ok? Então, repitam aí comigo para vocês irem treinando, tá? E memorizando. I am, ok? Eu sou, eu estou, I am. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está, tá bom? She is, ela é, ela está. It is, ele, né, ou ela, para objetos e animais, ok? Indo então para o plural, nós temos aqui, nós vimos no pronome pessoal we, que se refere a nós, tá? Então, nós sabemos, né, que o plural a gente vai usar o quê? O are. Então, tanto we, you, they, nós vamos utilizar o are, tá bom? Que isso aqui é tranquilo, vocês já aprenderam a questão do singular e do plural. Então, é bem mais fácil de identificar, tá? Então, o que vocês precisam se lembrar? Quando for se referir ao singular, prestar atenção aí. Se for o he, she, it, vocês vão utilizar o is, tá bom? Se for o you no singular, are, e no plural, are também, tá? Então, vocês precisam memorizar essas regrinhas, vamos dizer assim, tá bom?
E lembrando que o I é o único que vai usar o am, tá bom? Como verbo to be, tá? Olha aqui o verbo to be, am. Então, vai ser o único que vai utilizar. Então, fica bem tranquilo de vocês memorizarem, tá? Então, é bem importante vocês treinarem bastante o uso do verbo to be, o pronome, né? Os pronomes pessoais e qual o verbo to be relacionado a esse pronome que você tem que usar. Por quê? Quando nós formos fazer perguntas, exemplo, nós estamos falando de nacionalidade, país, nós vamos precisar saber qual o verbo to be utilizar, qual o pronome pessoal utilizar dentro da pergunta e dentro da resposta também, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Se vocês quiserem, podem dar pausa no vídeo e copiar aí essa tabelinha que eu coloquei na tela para vocês, tá bom? Os pronomes pessoais e o verbo to be, no singular e no plural, ok? Então, voltando para o nosso livro, nós vemos aqui na nossa pergunta, olha só, o verbo to be aqui, ok? E o pronome pessoal. Por isso é muito importante nós lembrarmos, né, o uso, né, como utilizar corretamente o verbo to be, os pronomes pessoais para fazer a pergunta e para responder, tá? Não se preocupem que nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos treinar mais essas perguntinhas, tá bom? Então, hoje eu achei melhor a gente focar no verbo to be para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a isso, tá bom? Que eu percebi que vocês estavam com muita dificuldade na utilização do verbo to be. Então, treinem aí o verbo to be e nas próximas aulas nós vamos treinar a questão da pergunta, where are you from? Where are they from? Ok? E nós vamos fazer nós vamos treinar trocando os pronomes, nós vamos treinar aí bastante. Então, estudem o uso do verbo to be, ok? Bom, e para a gente finalizar, o nosso dever de casa será a atividade número 5, ok? Da página 10. O que vocês vão fazer? Olha só. Nós temos aí algumas imagens, certo? Com as pessoas e a foto dessas pessoas. E na frente da foto, nós temos a bandeira, ok? Do país de onde essa pessoa é. Vocês irão observar essas bandeiras. Pode pesquisar na internet se precisar, pode pedir ajuda se você não souber que bandeira que é, tá bom? Pode pedir ajuda para vocês completarem corretamente. Olha só, aqui na número 1, por exemplo, ele já te deu o país que ela é. Ele já falou, ó, Emily's from Canada. Ele já falou. Então, o que ele quer saber aqui embaixo? A nacionalidade, ok? Então, quando aparecer aqui, ó, o from e o espaço em branco, como aqui, por exemplo, ó, from e espaço em branco, você sabe que o que ele quer saber de você é o país da pessoa, ok? O país da fotinho aí. Então, você vai olhar a bandeira, descobrir que país é esse e vai escrever aí para completar. Escreva em inglês, ok? Mas, se já estiver completo aqui, ó, já tem o país, ó, from South Africa. Então, já tem o país. O que ele quer saber, então? A nacionalidade. E aí, você vai escrever a nacionalidade em inglês, ok? Então, só para recapitular aí, vocês entenderem melhor a atividade, o que vocês vão fazer? Observar a bandeira que está aparecendo aí e completar corretamente com o país ou com a nacionalidade. Vai depender aí do que ele está pedindo, ok? Então, é isso. Se você tiver ficado com alguma dúvida, não se esqueça, tá? Pode tirar a dúvida comigo na próxima aula, pode entrar em contato comigo também. Fique à vontade, tá bom? Só não fique com dúvidas, tá? Se ficar com dúvida com relação ao conteúdo, qualquer coisa do tipo, com dúvidas com relação a dever de casa, as atividades, tá bom? Pode falar comigo. Então, espero que vocês tenham gostado.
Um beijo, até a próxima. Bye, bye!